O presidente Lula encerrou hoje a viagem por lá. Ele participou da cúpula entre União Europeia e países da América Latina e caribenhos. Lula disse que os Estados Unidos e países da Europa precisam entender que o mercado latino é disputado. A declaração vem em meio à influência da China na região. A Priscila Yazbek, que acompanhou tudo, traz para a gente os detalhes agora ao vivo, o resumo do que foi essa agenda corrida por aí, né, Pri? Mais uma vez, bom dia. Isso mesmo, Carol, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. A gente já falou mais cedo sobre alguns destaques desse balanço final que o presidente fez da viagem aqui à Bélgica para participar da cúpula entre a CELAC e a União Europeia, os países latino-americanos e caribenhos e os países europeus. E uma das declarações que mais repercutiram aqui também foi sobre a influência de países e a intenção dos europeus em se aproximar dos latino-americanos. Então, quando a gente chegou aqui na cúpula, um pouco antes, quando a gente estava fazendo algumas análises de como seria a cúpula, já havia uma percepção de que os países europeus quiseram fazer essa cúpula justamente para se aproximar dos países latino-americanos, porque eles querem tanto diversificar suas parcerias comerciais, porque eles querem reduzir a influência da China na região, também acham que a China não é um parceiro muito confiável, então querem diversificar os seus parceiros, mas também por causa do apoio dos países latino-americanos em fóruns internacionais como a ONU. Pois bem, nesse encerramento da viagem, o presidente Lula fez a seguinte afirmação, disse que se os europeus e os americanos não quiserem investir no Brasil, tem quem queira. E aí eu conversei com fontes do governo, Carol, que me disseram que essa frase foi um recado claro às potências ocidentais, aos europeus e aos americanos, que se eles não quiserem investir no Brasil, a China quer. Então, o presidente quis deixar claro que os chineses têm interesse no Brasil e que se os americanos e os europeus não estiverem interessados no mercado, tem gente interessada. E ele disse, inclusive, que nós vivemos agora numa era de competitividade, que os mercados são muito disputados e que o mercado latino-americano é um mercado disputado. Ele falou, inclusive, que ele nunca tinha visto uma reunião tão extraordinária, com uma discussão tão madura e com tanto interesse da Europa pela América Latina. Isso, Carol, não é só o presidente Lula quem diz, inclusive os jornais estrangeiros, os jornais europeus, quando a gente estava se preparando para a cobertura aqui, lendo algumas notícias, eles também falavam sobre isso, sobre essa intenção, então, da Europa de fazer essa aproximação do mercado latino-americano, porque nesse momento está precisando. Então, na última CELAC em 2015, não havia um interesse tão grande, os países latino-americanos estavam centrados nas suas questões, os países europeus não tinham tanto interesse na região. Agora, com a guerra na Ucrânia, existe uma outra configuração, uma outra geopolítica global que está influenciando, então, nesse interesse que os europeus têm no mercado brasileiro, também no mercado dos países latino-americanos. Volto com você, Carol.